Welcome back, everyone. Welcome back to the show. It's your host. Bem-vindos de volta, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou o seu apresentador, Danny Haifong. Estou aqui em Pequim, na China, e fico muito feliz em receber no programa o Victor Gao. Para quem não conhece o Victor Gao, ele é vice-presidente do CCG, foi intérprete do Deng Xiaoping e é um comentarista muito ativo que participa com frequência da mídia ocidental para ajudar a contar a verdade sobre a China. Victor, é ótimo te ver de novo. Muito obrigado por me receber. Fico em Divor. Sim, bom, vamos falar do Irã primeiro, porque isso já dura mais de 8 semanas. A guerra continua. Há um cessar-fogo. Recentemente, um navio ligado à China foi apreendido pelos Estados Unidos numa área fora do Estreito de Hormuz. E o governo Trump, junto com a grande mídia ocidental, está dizendo que era um presente da China que foi confiscado. Agora, esse bloqueio que os Estados Unidos vêm impondo tem sido amplamente associado à China, como se fosse o motivo pelo qual os Estados Unidos estão fazendo isso. Qual é a sua mensagem para os Estados Unidos e para o mundo sobre esse bloqueio, sobre a continuidade dessa guerra e sobre a posição da China nisso tudo? Bom, antes de tudo, a guerra lançada pelos Estados Unidos e por Israel no dia 28 de fevereiro tem sido uma guerra de agressão. E o Irã está travando uma guerra de resistência contra essa agressão estrangeira, que tem como objetivo destruir sua soberania e sua integridade territorial. Ou, como o presidente Trump chegou a ameaçar, até jogá-los de volta à Idade da Pedra. Isso é claramente um exagero enorme, e algo que jamais deveria ser colocado em prática. Em segundo lugar, eu não acho que o presidente Trump ou esse governo realmente saiba o que está fazendo. Por que começaram essa guerra? Qual é o objetivo final? E qual seria o caminho para executar essa guerra e alcançar esse objetivo, se é que existe um? E o presidente Trump pareceu bastante surpreso quando o Irã fechou o Estreito de Hormuz. Ele não deveria se surpreender se realmente quisesse iniciar uma guerra contra o Irã. E o fato de os Estados Unidos estarem agora impondo um bloqueio naval no Estreito de Hormuz, que está pelo menos parcialmente fechado, é algo muito incomum na história da humanidade. Porque eu não acho que o presidente Trump saiba o que quer fazer. Se ele realmente quer ver o preço da gasolina, do petróleo e do gás disparando, causando um enorme sofrimento ao povo americano, ou não. Então, eu acho que ainda precisamos ver o que está acontecendo. Eu temo que a maior certeza no mundo hoje seja a incerteza dos Estados Unidos sob o governo do presidente Trump, e que a maior previsibilidade agora seja justamente a imprevisibilidade do presidente Trump e de seu governo. Eu acho completamente irresponsável colocar o mundo inteiro como refém para lançar esse tipo de ataque militar de um mandato só contra um país soberano, membro das Nações Unidas. Não importa o choque que isso esteja causando na crise de energia e também na crise econômica, que com certeza já está acontecendo. Mas os dados sobre isso provavelmente só vão aparecer daqui a um mês, 2, talvez 3. E no fim das contas, se essa guerra não acabar logo, ela vai acabar provocando uma crise financeira sem precedentes. Então eu espero que o presidente Trump e o governo dele realmente saibam o que estão fazendo, e espero que parem antes que seja tarde demais. Qual tem sido o papel da China nessa guerra? Muita gente tem falado sobre a ajuda da China ao Irã, mesmo antes do conflito começar. Existem relatos, difíceis de confirmar, sobre apoio chinês, até mesmo militar, e também tecnológico, como o uso de satélites e outras coisas do tipo, tecnologia espacial. Mas eu queria saber, qual é a sua avaliação sobre a posição real da China nessa guerra? Como ela tem se comportado e como isso se compara à postura dos Estados Unidos? Bom, antes de tudo, desde o primeiro dia em que essa guerra começou, a China condenou a guerra. A China pediu a redução das tensões e tentou colocar um fim no conflito. Desde o início, a
a posição chinesa tem sido consistente ao longo desses últimos 2 meses, mais ou menos. Em segundo lugar, a posição da China também é muito clara. A China não fornece armas a nenhum país que esteja em guerra. E o Irã está em guerra, mesmo que seja uma guerra de resistência contra uma agressão estrangeira. Então eu diria que a posição chinesa está realmente gravada em pedra e não vai se desviar dessa política de não fornecer armas a partes envolvidas em conflito. Por outro lado, eu acho que o Irã já expressou gratidão pela ajuda chinesa, no sentido de valorizar o apoio moral que a China tem dado, não só no Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas também no mundo em geral. O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, ligou para todos os outros chanceleres relevantes de mais de 20 países, pedindo que a guerra fosse interrompida o mais rápido possível. Agora, também é importante lembrar que o presidente Trump chegou a agradecer ao governo chinês pelo papel que teve em levar o Irã à mesa de negociações, quando ele anunciou o cessar-fogo de 2 semanas. Então, eu acho que tudo isso mostra que a China está muito ativa nos bastidores. A China não quer aparecer, não quer os holofotes, mas está realmente colocando todo o seu peso em favor da paz e do fim da guerra. E eu também li algumas especulações sobre o possível fornecimento de armas pela China, por exemplo. Deixe-me ser bem breve sobre isso. Falando sobre esse serviço de satélite, a China é um dos maiores fornecedores de dados e serviços de satélite para qualquer país disposto a pagar. E a China e o Irã já tinham um acordo de serviços de satélite assinado muito antes do início da guerra. Então, se alguém no mundo acha que os Estados Unidos deveriam interromper os serviços de satélite comerciais e normais entre a China e o Irã, que foram assinados antes da guerra, eu diria que essa pessoa está se iludindo. Esses serviços são totalmente comerciais e normais. Não são militarizados, nem transformados em armas, por exemplo. Quanto ao uso que o Irã pode dar a esses dados de satélite, isso cabe a eles decidir. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que há quem diga que a China forneceu mísseis antiaéreos portáteis lançados do ombro para o Irã por meio do Paquistão. A minha visão é bem simples. A China e o Paquistão são muito próximos. A cooperação militar entre os dois é intensa. Nós produzimos juntos aviões de combate e, quando se trata de outras armas convencionais, China e Paquistão conversam o tempo todo. Então, não é nenhuma surpresa se a China fornecer algum tipo de armamento convencional ao Paquistão, até mesmo mísseis antiaéreos portáteis. Mas uma vez que essas armas chegam ao Paquistão, se o país vai mantê-las lá dentro ou enviá-las para outro lugar, isso não é problema da China. Essa decisão cabe ao Paquistão. Agora, se alguém acha que só porque os Estados Unidos e Israel começaram a guerra contra o Irã no dia 28 de fevereiro, a China deveria ser proibida de manter uma cooperação militar normal com, por exemplo, o Paquistão. Isso é pura fantasia. Victor, a China deveria estar preocupada com o que está acontecendo com o Irã? Porque eu tenho visto muitos comentários ultimamente, principalmente nas redes sociais, onde vários analistas geopolíticos e jornalistas estão falando sobre as consequências dessa guerra. Uma delas, claro, é na área de energia. E alguns apontaram que o Irã é um parceiro energético importante da China. Além disso, boa parte da política externa do governo Trump parece ter como alvo justamente os pontos de estrangulamento do comércio e, claro, do fluxo de energia. Então a China tem motivo para se preocupar com isso? E se tiver, o que ela está fazendo a respeito? Bem, a China sempre se preocupa com a sua segurança energética. Na verdade, eu sou presidente do Instituto de Segurança Energética da China já há algumas décadas e, pessoalmente, me importo muito com esse tema. Mas permita-me imaginar o pior cenário possível. Se, por exemplo, você acreditar que não haverá uma única gota de petróleo sendo enviada para a China do exterior, ou nem mesmo um único metro cúbico de gás natural chegando ao país,
esse seria o pior cenário. Ainda assim, eu acho que a segurança energética da China conseguiria resistir. E por quê? Porque se a gente considerar o pior, sem importação de petróleo bruto, sem importação de gás natural, seja por gasoduto ou liquefeito, a China ainda tem uma coisa em que pode se apoiar, o carvão. A China tem a maior reserva de carvão do mundo. E nesse momento, muitas das usinas a carvão estão paradas, mas podem voltar a funcionar imediatamente. Eu acho que a China pode realmente gerar muita energia elétrica se aumentar de forma significativa o uso do carvão na sua matriz energética. Claro, isso não seria bom para o meio ambiente. Não seria bom para ninguém no mundo. Mas se a China for encurralada, eu acho que esse é o caminho que ela vai acabar seguindo. Além disso, se a gente observar, a China consome cerca de 800 milhões de toneladas de petróleo cru por ano, mas a produção interna tem se mantido em torno de 200 milhões de toneladas já há muitos anos. Mesmo assim, eu acredito que se o pior acontecer, a China pode aumentar bastante a sua produção doméstica de petróleo, e por uma margem muito grande. Agora, o quanto eles conseguem aumentar além das 200 milhões de toneladas de petróleo bruto que a China produz regularmente, eu não sei. Mas no mínimo, eu diria mais umas 100 milhões de toneladas, talvez até mais. Isso significa que mesmo se o pior realmente acontecer com a China, eu acho que o país vai se manter firme. A China vai recorrer mais ao carvão, aumentar a produção interna de petróleo bruto e apostar ao máximo em energia solar, hidrelétrica e eólica. Então, eu acredito que a China está provavelmente em uma posição melhor do que qualquer outro país, não só para proteger sua segurança energética em tempos normais, mas também quando tudo desabar e o país precisar correr atrás das fontes de energia mais acessíveis e eficientes para o seu desenvolvimento econômico. E essa fonte vai ser o carvão. Todos esses são ótimos pontos, Victor. Agora, eu queria focar no Estreito de Hormuz, porque parece que essa guerra acabou se concentrando quase totalmente ali, especialmente do lado dos Estados Unidos. O Irã afirmou ter controle sobre essa rota marítima essencial, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial. E eu queria saber a sua avaliação sobre a visão geral da China em relação a isso. Porque, por um lado, há relatos de que o Irã está cobrando muitos desses pedágios em yuan chinês, o que seria uma mudança bem significativa, se for verdade. Por outro lado, a posição oficial da China é de que quer o estreito totalmente aberto, mas ela não condenou diretamente o Irã por assumir o controle. Então, como a gente pode esclarecer, se você puder, qual é exatamente a posição da China sobre isso? E qual é o impacto geral que você enxerga dessa guerra se deslocando para o Estreito de Hormuz como ponto central? Bom, vamos colocar os fatos em perspectiva. Antes de 28 de fevereiro, antes da guerra começar, o Estreito de Hormuz estava aberto à navegação livre. Nenhum problema. Ninguém queria fechá-lo. E movidos pelo desejo de proteger a própria civilização, de evitar serem levados de volta à Idade da Pedra, como o presidente Trump ameaçou, é claro que eles querem fazer tudo o que puderem para se defender. Porque a guerra contra o Irã é uma guerra de agressão, e o Irã tem total autorização para fazer o que for necessário em legítima defesa. Agora, se o fechamento do Estreito de Hormuz, ou mesmo o fechamento parcial, deve ser considerado totalmente justificado, vamos deixar essa avaliação para os historiadores ou para os jurados do futuro. Mas eu diria que o Irã tem um ponto ao fazer tudo o que puder para expulsar as forças invasoras, os americanos e os israelenses, que querem de fato cavar o túmulo dessa grande civilização. E se eles acreditam que ao fechar o Estreito de Hormuz podem realmente reagir a toda essa pressão máxima que estão sofrendo, acho que ninguém deveria apontar o dedo para eles. E eu concordo totalmente com o que o presidente da Alemanha disse.
Ele afirmou que a melhor forma de acabar com o bloqueio do Estreito de Hormuz é parar a guerra imediatamente. Os Estados Unidos e Israel deveriam parar a guerra agora, em vez de ficar enrolando e prolongando o conflito, o que só vai complicar ainda mais a situação em torno do Estreito de Hormuz. A China pediu que o bloqueio fosse suspenso o mais rápido possível. Mas, por outro lado, o país já sofreu muitas guerras de agressão no passado, e nós queremos apoiar totalmente qualquer nação que queira se defender de uma agressão estrangeira. Eu acho que o fechamento do Estreito de Hormuz está causando um enorme sofrimento para a China e também para muitos outros países. Mas é importante colocar isso na devida proporção. Esse bloqueio é resultado direto dessa guerra de agressão iniciada pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã. A melhor saída é parar essa guerra agora, em vez de deixá-la se arrastar até amanhã. Como você vê essa guerra mudando o mundo agora? Porque eu tenho curiosidade sobre a visão da China a respeito disso. E se já houve conversa sobre que tipo de discussões estão acontecendo, sobre como o mundo está mudando, qual é o papel dessa guerra nisso tudo? E, claro, como a China enxerga e participa dessas transformações. Bom, antes de tudo, eu acho que como consequência direta dessa guerra de agressão contra o Irã, lançada pelos Estados Unidos e por Israel, a humanidade está agora mais perto do que nunca do início de uma terceira guerra mundial. Porque você deve se lembrar, quando o presidente Trump e os Estados Unidos ameaçaram enviar tropas terrestres para o Irã, por qualquer que fosse o motivo. Felizmente, até hoje isso não aconteceu. As forças chechenas declararam que estão prontas para enviar seus soldados ao Irã para lutar contra os agressores estrangeiros invasores, em defesa do Irã. Agora, eu espero que isso não aconteça. Primeiro, os americanos não vão enviar tropas terrestres para o Irã, e os chechenos não vão mandar suas tropas para lá para enfrentar os americanos. Mas vamos supor que isso aconteça. Isso significaria que os Estados Unidos e a Rússia, por meio das forças chechenas, estariam se enfrentando diretamente numa guerra. E isso seria realmente algo sem precedentes desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Isso colocaria a humanidade à beira do início de uma terceira guerra mundial. Isso é muito perigoso. Eu espero que o presidente Trump ouça sua entrevista e repense essa ideia de fazer todas essas coisas extraordinárias. Agora, em segundo lugar, se o Trump realmente cumprir a ameaça dele, de bombardear o Irã até a Idade da Pedra, matar milhões de iranianos e destruir a civilização iraniana, se ele tiver a ousadia de colocar isso em prática, qual seria o resultado direto? Os Estados Unidos ou Israel, junto com eles, podem acabar forçando o Irã a desenvolver uma bomba. Dá para acreditar? Eles podem acabar conseguindo exatamente o que não querem. Mas, se empurrarem o Irã para o canto, o país pode reagir de um jeito que os Estados Unidos ou Israel vão se arrepender pelo resto da vida. E se o Irã realmente desenvolver uma arma e lançá-la contra Israel, ou contra os Estados Unidos, ou contra as bases militares americanas no Oriente Médio? Essa é uma possibilidade. Agora, em segundo lugar, se o presidente Trump estiver mesmo falando sério sobre destruir essa civilização de 6.000 anos e explodir o Irã, que é um país enorme, com mais de 1.600.000 quilômetros quadrados, como ele pretende fazer isso? Será que ele realmente quer usar uma arma nuclear? As leis americanas ou as regras constitucionais permitiriam que ele fizesse isso? Ou será que ele encontraria uma forma de contornar essas restrições e ainda assim usar uma bomba? Agora, se os Estados Unidos realmente usarem a bomba, tenho quase certeza de que alguém vai responder com outra bomba. Isso significa que o uso de uma única bomba nessa guerra pode acabar desencadeando o uso de uma segunda, ou até de outra forma.
Então, mesmo que você sobreviva por não ser morto por essa explosão nuclear, o inverno nuclear que vem depois pode acabar matando todo mundo neste planeta. Por isso, eu condeno qualquer um que queira usar a bomba, sejam os americanos, os iranianos, que dizem não ter a bomba, ou os israelenses que têm, mesmo sem admitir. Eu acho que estamos num momento muito perigoso, em que 3 países estão em guerra, os Estados Unidos e Israel contra o Irã. 2 deles já têm armas nucleares e o Irã não tem. Mas Israel vem acusando o Irã de estar trabalhando numa bomba há 40 anos. Então eu acredito que quanto mais essa guerra se prolongar, mais perto a humanidade vai ficar de chegar à beira de uma explosão nuclear. E quando isso acontecer, se não for o próprio Armagedon, vai acabar levando a humanidade até ele. Eu acho que esse é um alerta muito prudente, relevante e justificado. Agora eu queria te perguntar o seguinte: considerando tudo que você acabou de dizer, parece que o governo Trump está fazendo exatamente o contrário disso. O próprio Donald Trump reagiu contra a imprensa, dizendo não me apresse quando perguntaram: ei, quando as negociações vão recomeçar? O Irã não está muito interessado agora. Qual é o seu prazo real? Ele embrace deste. O Vietnã foi uma guerra longa. O Iraque também foi uma guerra longa. Não são os melhores exemplos, na minha opinião, na história dos Estados Unidos. Mas eu fico curioso sobre como a China vê a forma como o governo Trump lidou com essa guerra. E o que você acha que vão ser as consequências de longo prazo para os Estados Unidos e para o mundo que ele tentou moldar a sua imagem? Olha, eu acho que, com base no que eu entendo da psicologia do Trump e das circunstâncias que ele enfrenta, tanto dentro dos Estados Unidos quanto no exterior, há várias coisas que ele pode fazer. Uma delas é escalar o conflito. Outra é cortar as perdas e sair fora. E em terceiro lugar, ele pode tentar redefinir o resultado da guerra como um sucesso total para os Estados Unidos, para ele mesmo e tudo mais. Ou então, encontrar uma desculpa, uma espécie de escada para sair dessa guerra. Agora, falando primeiro sobre a escalada, na minha visão, o presidente Trump e os Estados Unidos estarão em apuros se escalarem. E estarão em apuros se não escalarem. Por quê? Se eles não aumentarem o conflito, a hegemonia dos Estados Unidos no Oriente Médio, toda aquela imagem dos Estados Unidos como um exército invencível, por exemplo, vai por água abaixo. Mas se o conflito escalar, aí a situação fica complicada. Por quê? Porque as eleições de meio de mandato estão começando muito em breve, e tudo indica que os republicanos podem perder a Câmara dos Representantes ou até o Senado. Se isso acontecer, o presidente Trump vai se tornar um presidente enfraquecido em 20 de janeiro de 2027, e não vai estar em posição de cumprir o que prometeu aos seus apoiadores, por exemplo. E ele pode ficar preocupado com a possibilidade de sofrer um impeachment ou qualquer outra consequência que possa surgir. E se os Estados Unidos aumentarem a escalada, o preço do petróleo vai disparar, e os americanos provavelmente vão reagir de forma muito negativa. A economia americana pode mergulhar numa recessão, e isso pode até desencadear uma crise financeira, talvez uma das maiores, tanto em escala quanto em gravidade. Então eu acho que o presidente Trump está numa situação em que será criticado se decidir escalar o conflito e também se não fizer nada. Como ele vai equilibrar esse dilema e sair dessa situação, provavelmente será o maior desafio que Donald Trump vai enfrentar em toda a sua vida. Você sabe que a situação tá ruim quando toda a grande mídia, e até a gente, está discutindo como é que ele pode sair dessa, porque não parece que existam muitas, ou talvez nenhuma, boa opção. Mas tem uma medida que ele tomou, e eu queria o seu comentário sobre isso. Ele enviou mais um grupo de porta-aviões para a região. No fim das contas, praticamente todos os grupos de porta-aviões vão acabar participando dessa guerra em algum momento. Mas tem um ponto curioso.
E é o importante, que vem sendo levantado em todo esse, digamos, aparato de think tanks militares e do complexo industrial de defesa. Eles estão dizendo que os Estados Unidos colocaram tantos recursos na guerra contra o Irã que não vão estar prontos. E eu sei que você conhece bem essa narrativa. Não vão estar prontos para uma guerra contra a China por causa de Taiwan. É isso que a gente tem ouvido cada vez mais agora. Eu queria saber qual é a sua reação a isso, porque mesmo que os Estados Unidos sejam muito sigilosos sobre quantas armas têm e o que realmente produzem, ao mesmo tempo, há uma preocupação crescente com o fato de o país estar se envolvendo tão profundamente no Irã, numa guerra que ninguém sabe quanto tempo vai durar, enquanto alguns setores dentro dos Estados Unidos querem uma guerra com a China por causa de Taiwan. Bom, antes de tudo, tem gente em Washington que vive falando sobre esse cenário de destinados à guerra entre a China e os Estados Unidos. Teve até um professor muito respeitado de Harvard que escreveu um livro chamado Destined for War, onde ele apresenta uma teoria chamada Armadilha de Tucídides. E muita gente que lê esse livro acaba concluindo que ele está falando justamente de um cenário de destinados à guerra entre a China e os Estados Unidos. Eu discordo completamente disso. Acho que, se alguém tenta aplicar a teoria da armadilha de Tucídides à relação entre China e Estados Unidos, isso é pura fantasia. Por quê? Porque o grande professor Graham Allison analisou vários casos importantes de guerras na história, mas todos os casos que ele estudou foram guerras com armas convencionais. E ele quis chegar a uma conclusão e sugerir que o que vale para guerras convencionais também se aplicaria à relação entre China e Estados Unidos. Eu acho que isso é uma falácia. O professor Graham Allison deveria dizer aos americanos, aos chineses, à humanidade como um todo, que ele analisou apenas guerras convencionais e que a conclusão dele só se aplica a 2 países com armas convencionais, ou a um país com armas convencionais e outro com armas nucleares. Mas não se aplica a 2 estados com armas nucleares. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que eu desenvolvi minha própria teoria. Ela se chama Inevitabilidade da Paz entre a China e os Estados Unidos. Vou ser bem breve, mas esse é um ponto muito importante. Seja uma guerra por forças terrestres, navais ou aéreas, ou até se os Estados Unidos quiserem impor uma guerra nuclear contra a China. Não, os Estados Unidos não estão em posição de vencer uma guerra contra a China sem sofrer danos e feridas mortais em si mesmos. Por isso, se você fizer um cálculo frio e racional, não vai querer se envolver numa guerra com a China. Eu discordo completamente. E até condeno as pessoas que estão incitando uma guerra entre a China e os Estados Unidos, com ou sem o Irã. Eu realmente acredito na inevitabilidade da paz entre a China e os Estados Unidos. Acredito que, no fim das contas, China e Estados Unidos vão acabar se entendendo, para o bem mútuo e também para o benefício da humanidade. Uma guerra entre a China e os Estados Unidos, antes de tudo, seria destrutiva para os 2 lados. Além disso, provavelmente desperdiçaria todos os recursos, toda a riqueza, tudo que os Estados Unidos vêm acumulando desde o fim da Guerra Civil ou desde o fim da guerra entre os Estados Unidos e a Espanha, em 1898, ou ainda desde o fim da Primeira Guerra Mundial ou da Segunda Guerra Mundial. Então, qualquer pessoa que incentive uma guerra iniciada pelos Estados Unidos contra a China está, na verdade, causando o maior dano possível aos interesses fundamentais tanto do povo americano quanto do povo chinês. Eu vejo isso de um jeito completamente diferente do que a sua pergunta sugere. Eu acho que os Estados Unidos precisam voltar ao bom senso, voltar à sanidade, de não ficar falando em guerra com a China. Precisam tentar dialogar com a China em busca da paz. Respeitar a China, assim como a China respeita os Estados Unidos, e tentar se dar bem com a China, sem nunca tentar impor o seu Deus ao povo chinês.
E o povo chinês também nunca vai tentar impor o seu Deus ou o seu Buda ao povo americano. Vamos tentar conviver bem uns com os outros, em vez de ir direto um na garganta do outro. Do you think Trump is going to come in May? That's been all. Você acha que o Trump vai vir em maio? When it comes to he's been Todo mundo tem saying falado he wants disso, to come to já que ele anda China dizendo in que quer vir à China May. nesse I'm mês. curious if you believe that Fico he curioso will, para saber se você acredita que ele realmente vai vir. given that Iran E com a guerra no Irã, considerando que o Irã é um parceiro estratégico importante da China, war in general, e levando em conta que uma guerra ativa, especialmente quando parte dela tem algum foco voltado para a China, I said fico curioso para saber se você acha que o Trump vai vir mesmo e se será bem recebido. coming here and welcomed. Olha, eu entendo que, quando o presidente da China e o presidente dos Estados Unidos se encontraram na Coreia do Sul no ano passado, eles já estavam conversando sobre essa futura visita de Estado. O lado americano propôs janeiro de 2026 para a visita. O lado chinês provavelmente disse algo como: bom, de modo geral vai estar muito frio, ainda é meio do inverno, então vamos esperar até a primavera. Aí a visita foi adiada para algum momento em março. E, como os americanos disseram, para o dia 29 de março. Mas acabou sendo adiada por causa da guerra, e agora o lado chinês está reorganizando o cronograma e o local da visita em estreita coordenação com os americanos. E eu, pessoalmente, tenho sido procurado por grandes emissoras de TV americanas, querendo marcar entrevistas comigo para os dias 12, 13 e 14 de maio. Elas receberam a informação de que nesses 3 dias o presidente Trump vai estar em algum lugar da China, provavelmente em Pequim ou talvez em outra cidade. Então eu acho que há uma boa chance dessa visita de Estado acontecer em meados de maio. E acredito que vai ser extremamente importante que o presidente chinês e o presidente Trump se encontrem. Agora, algumas pessoas podem dizer: bom, os Estados Unidos ameaçam jogar o Irã de volta à Idade da Pedra, fazem todas essas coisas ruins, agindo como agressores. Por que a China deveria estender o tapete vermelho para receber o presidente Trump? Eu acho que a China está sendo bem filosófica. Por um lado, ela apoia o Irã, condena a guerra de agressão, mas ao mesmo tempo acredita que as relações entre China e Estados Unidos são tão importantes, provavelmente as mais importantes relações bilaterais do mundo hoje, que há muitas outras questões relevantes para discutir e cuidar, além da guerra envolvendo o Irã. Então, eu acho que a China vai ser filosófica o bastante para separar a visita de Estado, de um lado, e a posição do país em relação a essa guerra de agressão contra o Irã, de outro. E com sorte, o resultado final vai ser positivo, tanto para a China quanto para os Estados Unidos, e, direta ou indiretamente, também positivo para o Irã. E a gente nunca sabe. Pode ser que a China realmente se ofereça para intermediar um acordo de verdade entre os Estados Unidos e o Irã. Porque, na visão do presidente Trump, a China é o país mais influente do mundo. Ele vê a China como um igual, mesmo que o termo usado seja um país quase par. E eles também entendem muito bem a relação próxima que a China tem com o Irã. Então, talvez a China, junto com o Paquistão, possa exercer um papel de boa mediação, para deixar tanto os Estados Unidos quanto o Irã mais à vontade para conversar um com o outro. E dessa vez, pode ser que isso aconteça na própria China. Eu espero que sim. Nunca se sabe. Mas se a China conseguir fazer isso, vai ser uma grande contribuição dela para a paz no mundo. Right, and the United States. Certo. E os Estados Unidos, o governo Trump tem sido, e desculpem, pessoal, minha voz está falhando, tenho falado muito aqui na China, mas o Donald Trump tem falado de um jeito bem específico sobre a China, ultimamente. E parece mesmo que está acontecendo uma mudança, com mais reconhecimento da presença da China no mundo, do seu poder e da sua capacidade real de se afirmar do jeito que ela quer se afirmar. Levando em conta que os Estados Unidos estão em guerra com o Irã agora, e que você mencionou esse período em meados de maio como uma possível data para ele vir,
você acha que essa guerra pode ter acabado até lá? Porque há muitos problemas em visitar um país como a China durante uma guerra, não só pela visão da China sobre isso, mas também pelo fato de ser tão em breve. E você já explicou antes as consequências do que pode acontecer se os Estados Unidos aumentarem a escalada. E se a guerra ainda estiver acontecendo, é bem provável que os Estados Unidos tenham escalado. Então, qual é a sua visão sobre isso? Olha, eu pessoalmente gostaria que a guerra já tivesse acabado na semana passada, ou no mês passado, ou pelo menos ontem. O fato de ela ainda estar acontecendo é realmente uma tragédia. E eu acho que, mesmo que o presidente Trump queira acabar com a guerra, talvez o primeiro-ministro Netanyahu, de Israel, tenha todos os incentivos para sabotar esse esforço de paz. Então vamos ser bem honestos e realistas sobre isso. Essa guerra precisa acabar o quanto antes. Quanto mais rápido, melhor. E isso será, sem dúvida, de interesse fundamental do povo americano. Também será do interesse do povo iraniano. E eu, pessoalmente, acredito que também será de interesse fundamental do povo israelense. Agora, se isso vai contra o interesse pessoal do primeiro-ministro Netanyahu, bom, vamos deixar esse ponto de lado, por exemplo. Então, eu acho que o melhor caminho é que alguém, pode ser o grande país do Paquistão, ou como eu gostaria, a China, assuma o trabalho mais pesado e faça isso acontecer. Que crie todas as condições necessárias para colocar os Estados Unidos numa posição de se recuperar de verdade e reconstruir a confiança que destruiu quando decidiu começar essa guerra. E aí, do outro lado, o Irã. Esses dois países podem realmente conversar entre si sobre como encerrar o conflito, chegando a um acordo que seja aceitável para os dois lados. Agora, eu não acho que esse acordo vai ser perfeito, nem para os Estados Unidos, nem para o Irã. Os dois provavelmente vão ter que fazer algumas concessões. Mas eu acredito que uma paz com dignidade e decência seria do interesse de ambos, tanto dos americanos quanto dos iranianos. E, com sorte, ajudaria a construir as bases para a paz e estabilidade no Oriente Médio. Antes de vir para cá, professor Gao, o senhor estava num fórum dos BRICS, e eu queria saber a sua opinião sobre como essa guerra, e na verdade como o mundo em geral, está mudando tanto. Essa guerra mudou o mundo de forma bem profunda. E claro, a China sempre entra nessas discussões sobre as transformações globais, porque o país também está mudando muito rápido. Está crescendo rápido, ficando cada vez mais assertivo, mais poderoso. Toda vez que eu venho aqui, dá para sentir e ver uma confiança crescente no ar. Então talvez o senhor possa comentar para onde o senhor acha que o mundo está indo, como ele está mudando, qual é o papel da China nesse processo e de que forma a guerra contribuiu para essa mudança, para o bem ou para o mal. Olha, a minha sensação é que quando a história olhar para trás, para o ano de 2026, muito provavelmente vai marcar esse ano como o começo do fim da Pax Americana. Porque os Estados Unidos estão fazendo tantas coisas que não são só polêmicas, mas também muito questionáveis. Por exemplo, o presidente Trump arruma uma briga com Sua Santidade, o Papa. Por quê? Por que comprar essa briga? Por quê? Eu simplesmente não consigo entender. E por que o presidente Trump diria coisas como mandar o Irã de volta à Idade da Pedra? Como alguém pode pensar uma coisa dessas? Como alguém, em qualquer lugar do mundo, pode cogitar ou falar em destruir uma civilização de 6.000 anos? Isso não se faz. E como é possível apontar uma arma para a cabeça de tantos outros países? Ele está comprando briga com o Reino Unido, com a Espanha, com a Alemanha, com a França, com a Itália, com tantos outros países. Então, eu acho que, com base no pensamento filosófico chinês, se alguém está se isolando e vendo inimigos em todos os lugares, em todos os cantos, bem, essa pessoa está em perigo real, certo? Eu acho que os Estados Unidos estão sofrendo uma queda livre, do topo da montanha até o abismo da lei da selva.
E com isso estão destruindo a confiança que qualquer país poderia ter nos americanos ou nos Estados Unidos. A chamada Pax Americana está chegando ao fim. Agora, o que o presidente Trump está fazendo pode acelerar esse fim. Esse é o problema. Resta saber se as eleições de meio de mandato vão marcar um novo ponto de virada, se os Estados Unidos vão recuperar a sanidade e a racionalidade, parar de falar o tempo todo em guerra, guerra, guerra e realmente se dedicar à paz e à estabilidade. Eu espero que os americanos tenham essa coragem e essa sabedoria. Porque, do contrário, eu realmente temo que o ano de 2026 marque o começo do fim da Pax Americana. E se você usar esse tipo de análise, tudo começa a fazer sentido. Porque dá para ver a crise de energia, a crise econômica, muito provavelmente uma crise financeira chegando, a rebelião do povo americano contra essa guerra, os republicanos perdendo as eleições de meio de mandato, por exemplo, e muito provavelmente perdendo também a eleição geral em 2028. E isso não é um bom sinal, porque o mundo hoje precisa de estabilidade. O mundo precisa de um país, por exemplo, os Estados Unidos, que tenha racionalidade, bom senso, espírito de estadista e liderança. Não dá para agir como uma criança mimada numa loja de porcelana fingindo ser um touro, porque isso provavelmente seria o fim da sanidade da humanidade. Sim, ótimos pontos. E talvez você possa falar sobre como a China está construindo confiança no mundo, porque tudo que você acabou de descrever mostra exatamente o contrário do que os Estados Unidos estão fazendo, espalhando uma enorme desconfiança, inclusive dentro do próprio país. A posição dos Estados Unidos no cenário global caiu muito, mesmo só nessas últimas 8 semanas, desde o dia 28 de fevereiro, com a guerra contra o Irã. A grande mídia, como o New York Times, já fala do Irã como uma nova potência global, e isso muda tudo de forma drástica. Mas a China já é vista como um país poderoso há bastante tempo. Mesmo assim, nunca se ouve a palavra confiança na mídia ocidental quando o assunto é a China. Os americanos são ensinados a desconfiar da China, a não confiar nela. Então, como é que a China está plantando essas sementes de confiança pelo mundo? E em que isso é diferente do comportamento dos Estados Unidos hoje? Bom, antes de responder a sua pergunta importante, deixa eu só fazer um comentário rápido sobre o Irã. Eu acho que, pelo pouco que entendo de guerra, de estratégia militar, o jeito que o presidente Trump está conduzindo essa guerra contra o Irã mostra que ele não se conhece e também não conhece o inimigo. Porque em A Arte da Guerra, de Sun Tzu, a coisa mais importante é conhecer a si mesmo e conhecer o outro lado antes de fazer qualquer movimento. Ele não conhece os iranianos. Provavelmente achou que eles iriam se render sem condições ou se curvar imediatamente depois que ele bombardeasse o Irã. Mas não. Os iranianos recuperaram a calma, fortaleceram a coragem e agora estão travando uma luta muito corajosa contra os americanos. E o presidente Trump provavelmente nunca imaginou que o Irã conseguiria resistir por tanto tempo e causar tanto dano aos americanos. O número de soldados americanos mortos e feridos é realmente chocante, porque estamos falando de muita gente morta ou ferida, alguns com ferimentos fatais. Eu não acho que as famílias americanas fiquem muito felizes com isso. Então acredito que o presidente Trump precisa entender o Irã como ele realmente é e tentar alcançar um nível de compreensão do outro lado tão profundo quanto o que tem de si mesmo. Agora, sobre a China, me permita fazer uma observação. Você deve se lembrar que há alguns anos, a China intermediou o acordo entre o Irã e o Reino da Arábia Saudita. E os dois países apertaram as mãos e concordaram em cooperar em várias áreas, apesar da hostilidade que mantiveram um contra o outro por décadas, talvez até por séculos. Isso significa que quando a China entra em cena, até os piores inimigos podem apertar as mãos, se abraçar e falar sobre paz e cooperação. Agora,
Quando os Estados Unidos e Israel se envolvem, Irã e Arábia Saudita vão direto um na garganta do outro. Eles se bombardeiam, se ameaçam, falam em guerra. Então o ponto é simples. A China defende a paz, e os Estados Unidos, nesse caso específico, destroem a paz. E se alguém acha que os iranianos e os árabes não têm olhos para ver isso, não, eles têm sim. Quando a poeira baixar, eles vão saber qual país realmente se importa com a paz e a estabilidade naquela região. Qual país fala de paz, de parceria, de cooperação, de deixar para trás a animosidade que existe há décadas ou até há séculos. E quais países falam de conspirações, de saquear recursos e de travar uma guerra, usando seu país como base para lançar um conflito contra o outro lado. E no fim das contas, você acaba se isolando, acaba afastando os árabes dos iranianos, por exemplo, e aí toda a região mergulha no caos. Eu acho que é assim que a China está construindo confiança. A China sempre observa o mundo com uma visão de longo prazo, e sempre pensa no longo prazo. A gente não olha só para 5 ou 10 anos à frente. A gente pensa em no mínimo 50 anos, às vezes 100. No meu caso, eu estou pensando no ano 7025. In my case, I'm thinking about the year 7025. Obrigado. That is 5,000 years of reciprocal 5.000 anos de guerra tarifária recíproca em 2025 contra a China e quase o resto do mundo. Desde o começo, eu achei que isso era uma guerra tarifária ilegal. É uma guerra tarifária inconstitucional, com base na minha formação em Direito pela Faculdade de Direito de Yale. Desde o primeiro dia, concluí que isso não poderia funcionar, e que os Estados Unidos não podem destruir o livre comércio e, ao mesmo tempo, se apresentar como o campeão da liberdade da humanidade. Então eu acho que o presidente Trump e o governo dele precisam realmente voltar à razão. Eles deveriam pensar seriamente em como servir aos interesses fundamentais do povo americano, antes de tentar destruir outros países, guerra após guerra, após guerra. No mundo de hoje, o imperialismo já morreu. Não tentem reviver ou ressuscitar o imperialismo. Isso não vai funcionar. É preciso abraçar o livre comércio, defender a economia de mercado e tratar todos os países, granos, como iguais. E nunca ameaçar destruir uma civilização de 6.000 anos. 6,000-year-old civilization. Certo. E nesses últimos minutos que a gente ainda tem, acho que uns 5, 10 minutos, eu queria te pedir para falar um pouco mais sobre aquele ponto que você mencionou, a civilização do Irã, com 5 a 6 mil anos de história. A China também tem falado bastante sobre isso, especialmente no seu desenvolvimento mais recente, destacando as conexões com a própria civilização, com sua longa história de mais de 5.000 anos. Na sua opinião, o que esse tipo de herança histórica representa para cada um desses países e para a relação entre eles? Considerando que os Estados Unidos são um país muito mais jovem e, de certa forma, com uma história bem mais sombria em vários aspectos, talvez você possa ajudar o público a entender por que esse tipo de história é importante para compreender o que está acontecendo agora. Well, I think in China we keep talking. Olha, eu acho que na China a gente sempre fala dos nossos 5.000 anos de história escrita, por exemplo. Mas, na verdade, a nossa história é muito mais antiga do que isso. E eu acho que uma das coisas que diferencia a China de muitos outros países é que, ao longo de toda a nossa história, nós sempre acreditamos que a guerra deve ser o último recurso. Ou seja, é preciso esgotar todas as outras possibilidades antes de começar uma guerra. Porque na China, a guerra é vista como algo ruim, algo quase maligno. Quando uma guerra começa, vidas se perdem, propriedades são destruídas e o destino do país pode acabar comprometido. Não é verdade? Então a guerra precisa ser conduzida com muito cuidado, em todos os sentidos, para dentro, para fora, de cima a baixo. E se alguém quiser iniciar uma guerra, precisa ter uma justificativa legal e moral completa para isso. É preciso estar do lado certo da história. You need to be on the right side of history. So you need to really split everything
Então é preciso realmente dividir tudo. Não deixar pedra sobre pedra para fazer a análise, a preparação e a justificativa antes de iniciar uma guerra. Mas os Estados Unidos parecem agir por impulso. Estão sempre muito dispostos a usar a guerra como prioridade máxima para qualquer problema que enfrentem. Essa é uma diferença fundamental. Eu espero que a China e os Estados Unidos possam sentar e conversar sobre a paz, sem iniciar guerras, não só entre si, mas também contra muitos outros países do mundo. Além disso, eu acho que a China olha para o futuro com uma visão de longo prazo. Deixe-me mencionar uma coisa. Este ano, 2026, é o primeiro ano do 15º Plano Quinquenal. Lá em 1955, o presidente Mao Tse-tung já falava que talvez até o 15º Plano Quinquenal, a economia chinesa pudesse alcançar ou até superar a dos Estados Unidos. E veja só, é exatamente isso que está acontecendo. Mao Tse-tung, lá em 1955, já estava prevendo corretamente o que aconteceria em 2026, no início do 15º Plano Quinquenal. Isso realmente é impressionante, porque eu não acho que os americanos consigam pensar ou planejar tão a longo prazo assim. Já na China, nós temos essa visão de longo prazo e conseguimos enxergar o futuro em termos de 100, 200 até 500 anos. E como eu mencionei, talvez com um pouco de exagero, a partir de 2025, que eu acredito ter sido um ano decisivo, eu penso em algo como 5.000 anos, porque você deve se lembrar de quando os americanos tentaram pressionar a China com o máximo possível de tarifas. Eu disse, a gente não se importa. Não se importa, não se importa, porque a China vem sobrevivendo há 5.000 anos. E durante boa parte desse tempo, nem existiam os Estados Unidos. E mesmo assim, nós sobrevivemos. Se os Estados Unidos quiserem intimidar a China, se quiserem se fechar para o maior mercado do mundo, que é o mercado chinês, nós chineses já estamos preparados para viver mais 5.000 anos sem os Estados Unidos. E esperamos continuar sobrevivendo. Agora, isso não é exagero. Eu digo isso com total confiança. Se os Estados Unidos quiserem ser inimigos da China, não vão conseguir. Mais cedo ou mais tarde, eles vão ter que voltar a conversar com a China, falar sobre paz, sobre a inevitabilidade da paz. De novo, nessa guerra contra o Irã, eu espero que, com o tempo, o povo americano e o povo iraniano possam sentar, se olhar e dizer, nós não somos inimigos, nós não somos demônios uns contra os outros. Nós podemos ser pessoas normais, podemos nos reconhecer. Somos diferentes, claro, mas podemos conviver bem. E espero que isso aconteça, apesar de todas as conspirações espalhadas por outro país, outro regime ou outro primeiro-ministro. Isso é extremamente importante. Os Estados Unidos e o povo americano, de um lado, e o Irã e o povo iraniano, do outro, precisam usar a própria cabeça para chegar à conclusão de que Estados Unidos e Irã não são inimigos. Eles podem se entender, apesar das diferenças, e os dois lados devem resistir à tentação da guerra que está sendo criada por outros. E talvez já que estamos nesse ponto, qual seria a sua palavra final sobre isso? Acho que a gente falou de muita coisa hoje, cobrimos bastante terreno. Queria ouvir sua reação a uma última ideia que me veio sobre tudo que você acabou de dizer. O plano de 5 anos da China, a visão de longo prazo, a forma como o país enxerga a situação mundial. Muita gente nos Estados Unidos tem dificuldade com esse tema, porque ouve com frequência que, no fundo, a China seria uma espécie de versão própria dos Estados Unidos. Basicamente, que é agressiva e que está causando muitos problemas para vários países ao redor do mundo, só que do seu próprio jeito. Então, eu queria saber como você reage a isso, levando em conta que, veja, com esse bloqueio e essa guerra contra o Irã, fica bem difícil colocar China e Estados Unidos no mesmo nível quando a gente fala de como eles agem no mundo, da forma como cada um se relaciona com o resto do planeta. Porque, sinceramente, quem tem olhos para ver, percebe que a China não está bloqueando Cuba,
não está bloqueando o Irã, não está bloqueando a Venezuela, não está tentando sufocar rotas de comércio. Então, qual é a sua reação a essa ideia, né? A gente viu até um artigo recente na revista The Economist dizendo que a política étnica da China em relação às suas minorias estaria eliminando todas, menos uma, claro, os chineses Han. Essas são as mensagens que as pessoas estão recebendo. E eu queria saber como você reage a isso, para a gente encerrar aqui. React to that as we close up here. Well, thank you for giving me a minute. Bom, obrigado por me dar um minuto para falar sobre isso. Eu acho que desde 1978, a China vem praticando o que a gente chama de socialismo com características chinesas. E essa tem sido a fórmula que levou a uma transformação enorme do país, tanto do ponto de vista econômico quanto político. Ao longo das décadas, especialmente nos últimos anos, os americanos têm se esforçado para encontrar um rótulo e colar na China. Eles inventam todo tipo de rótulo, como autoritarismo, totalitarismo e até coisas piores. Nenhum deles se aplica à China. E aí, há alguns anos, os americanos acharam que tinham encontrado o rótulo certo. Chamaram de capitalismo de Estado. Eles descreveram a China como se o país estivesse praticando capitalismo de Estado desde 1978. A tal ponto que alguns americanos dizem: se o capitalismo de Estado pode gerar milagres econômicos para a China, então deveríamos adotar o capitalismo de Estado também. Agora, permita-me destacar algumas coisas. Primeiro, a China nunca praticou capitalismo de Estado e nunca vai praticar capitalismo de Estado. Segundo, a China vem praticando socialismo com características chinesas. Em terceiro lugar, eu realmente acredito que o capitalismo de Estado nunca vai salvar os Estados Unidos. Então não tentem isso. E por fim, se eu tiver a chance, por meio do seu programa, de oferecer um conselho gratuito ao presidente Trump, eu diria: presidente Trump, a minha proposta é que os Estados Unidos pratiquem o capitalismo com características americanas. Na verdade, assim como os chineses estão praticando o socialismo com características chinesas e gerando milagres, os americanos deveriam praticar o capitalismo com características americanas. Eu acredito que isso vai trazer sucesso para os Estados Unidos, que vai realmente fazer a América grande de novo. Agora, o que é esse capitalismo com características americanas? A lista é longa, mas vou resumir. Primeiro, é preciso defender o livre comércio. Não dá para destruir o livre comércio. Segundo, é importante proteger a economia de mercado. O Estado, o governo, não pode intervir demais nas atividades privadas da economia. E em terceiro lugar, é preciso respeitar as universidades. Deixem as universidades serem universidades. Deixem Harvard ser Harvard. Deixem a Colômbia ser a Colômbia. Em vez de tentar forçar algumas das melhores universidades a fazerem o que não querem fazer. Agora, o outro ponto é igualmente importante. E se o presidente Trump e seus assessores puderem me ouvir, talvez consigam realmente salvar os Estados Unidos. Ou seja, apesar de todo o seu poder militar, é preciso tratar todos os países do mundo, grandes ou pequenos, como iguais. Você não pode simplesmente dar lições a eles. Não pode impor a sua versão da verdade. É preciso deixar que sejam o que quiserem ser. Não tente impor a sua verdade a mais ninguém. Não faça aos outros o que você não quer que façam com você. Isso vai abrir o caminho para a revitalização dos Estados Unidos. Isso vai restaurar toda a dignidade, a decência e a moralidade dos Estados Unidos como nação. E também vai devolver o magnetismo do país, não só para atrair talentos de outros lugares, mas também para fazer com que a riqueza venha de forma voluntária para as costas americanas. Eu acredito que os empregos na indústria vão voltar para os Estados Unidos, porque do contrário, se o país tentar fazer capitalismo de Estado, é um beco sem saída. Se os Estados Unidos quiserem praticar imperialismo, superimperialismo ou até hiperimperialismo, já nasce morto. Então pensem num capitalismo com características americanas, que na minha visão é o que vai tornar a América grande de novo. Acho que esse é um ótimo ponto para encerrar.
Professor Victor Gao, muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Foi uma conversa excelente. Obrigado, é uma grande honra. Quero deixar claro para todo mundo que essa foi uma conversa ao vivo, aqui na China. O Victor foi super generoso em nos dedicar o tempo dele hoje, 1 hora inteira. Então, não esqueçam de clicar no botão de curtir. Isso ajuda muito a manter essa conversa viva no algoritmo do YouTube. E eu volto em breve. Muito obrigado, foi ótimo. Valeu, tchau. Certo, pessoal. Tchau. Thank you. Bye bye. All right, Bye bye. everyone. Bye-bye.